Nesse momento eu quero estar chamando o Daniel para estar passando a palavra. Amém, igreja? Amém. Vamos se levantar, igreja, e orar pela palavra. Senhor, meu Pai, Senhor, venho te pedindo agora pela vida do Daniel, Senhor. Que essa palavra possa tocar no coração de cada um que esteja aqui, Senhor. Que a palavra dele possa ser direcionada para a pessoa que esteja precisando, Senhor. Cuida dele, Pai. Faz com que ele possa ter sabedoria e possa se concentrar aqui no momento. Que o Senhor possa cuidar dele, dar mais sabedoria e transbordar da sua alegria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. A igreja pode ser sentada. Os adolescentes já falaram aqui qual era o tema, né, da mensagem, que é sobre o amor de Deus. E eu não sei se vocês lembram, mas da última vez, não, da penúltima vez que eu vim trazer a mensagem aqui na igreja foi sobre o mesmo tema. E aí pediram para eu trazer a mesma mensagem, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então tem sempre uma coisa nova. Então, por mais que os atributos de Deus de lá para cá não mudaram nada, a palavra de Deus sempre nos ensina algo novo. Então eu vou relembrar algumas coisas que eu falei, mas eu creio que Deus tem sempre algo novo, né? E talvez nem todo mundo que esteve na noite que eu trouxe a mensagem está hoje aqui, né? Talvez sejam pessoas novas. Eu vejo que tem muita gente nova aqui que não ouviu. Então bom, a Thalita não, meu Deus. Melissa. Ela já abriu aqui no texto, não tem como falar do amor de Deus sem abrir lá em 1 João, né? 1 João vai falar justamente sobre isso, né? O amor de Deus. Então eu vou pedir para a igreja abrir rapidamente de novo lá em 1 João, capítulo 4. 2 versículos. Versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. O versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa carta que João escreve, ele vai estar falando sobre um tema específico, que é sobre alguns irmãos estavam saindo algumas pessoas dentro da igreja e elas começaram a questionar sobre certeza da salvação, se existia perca de salvação. Então esse primeiro capítulo de João, ele vai estar falando justamente sobre esse tema, né? De pessoas que estavam dentro da igreja, não demonstravam amor nenhum. E ele vai falar, se essas pessoas não demonstram amor, essas pessoas não realmente conhecem a Deus. Então elas realmente nunca foram salvas, né? Mas a suma desse capítulo aqui é justamente quando ele fala que Deus é amor. E já teve uma mensagem que o pastor já trouxe aqui na igreja uma vez, que falava sobre Deus ser o nosso Pai, né? E aí, às vezes, a gente perde a referência porque talvez a gente, ao longo da nossa vida, não teve um pai presente. E aí, a gente pensa assim, como é que Deus é nosso pai? Será que ele também é ausente igual o meu? Então, às vezes, você também, lendo esse texto aqui, você pensa assim, Deus é amor, tá. Mas, o que é amor? O que é amor? Deus é amor e a referência que você tem de amor não é legal, né? Talvez não seja correta. Então, a gente vai conhecer hoje o que é amor. Então, antes de tudo, a gente precisa saber o que não é amor. O que não é amor, né? Talvez você tenha a referência errada, porque hoje no nosso mundo distorceram esse conceito. Talvez você pense que amor é aquela pessoa que está muito presente. Talvez amor seja aquela pessoa que está sempre disponível para você e coloca você em primeiro lugar em tudo. Isso não é amor. Por exemplo, você pode ter um pai que ele faz tudo por você. Chega na hora da comida, aí a esposa fala, passa a salada para mim. Aí fala assim, não, primeiro o meu filho, depois você. Então, eu tenho uma coisa para te falar sobre isso. Se a sua esposa, se o seu filho está num posto acima da sua esposa, a psicologia chama isso. Isso aí, na verdade, é um pensamento e é uma personalidade narcisista. Por quê? Porque quando você coloca o seu filho em primeiro lugar e deixa de lado a sua esposa, que deveria ser a sua companheira, você está sendo narcisista, porque você não está preparando o seu filho para o mundo.
Porque o certo é você ensinar o seu filho a ser melhor do que você, a ele ser algo maior e ele saber cuidar de si mesmo. Então, a partir do momento que você cuida e faz tudo para ele, você faz todos os favores dele, você supre todas as suas necessidades e você não prepara para o mundo, você está vendo narcisista, você está prendendo ele para você. O que é uma pessoa narcisista? É aquela pessoa que não tem empatia, é aquela pessoa que acha que o mundo está rodando ao seu redor, você é o centro do mundo. Então, isso não é amor. E às vezes as pessoas acham que é isso, só porque eu faço tudo para aquela pessoa, eu amo ela. Às vezes não, às vezes você só quer ela perto de você usa aquela pessoa como troféu. Você, por exemplo, chega um marido, vai ter uma festa com os amigos, ou uma festa corporativa, e ele chega lá e fala para a esposa, eu quero que você vá lá. Aí a esposa assim, mas eu não quero ir. Aí fala assim, não, mas você vai lá, eu exijo que você vá. E aí a esposa é obrigada a ir, chega lá e o marido mostra a esposa como um troféu. Essa aqui é minha mulher. Então, isso não é amor, né? Você usar os outros como troféu, você é... Outro exemplo também, né? Às vezes o filho fala para o pai, eu tenho o sonho de ser um mergulhador. O pai fala assim, não, você vai trabalhar no meu negócio, você vai trabalhar na minha padaria, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, esse é o meu sonho. Então é você ignorar o sonho do outro. Então o nosso Deus não é narcisista. E às vezes a gente deturpa isso, né? E justamente por isso você pensa assim, mas Deus, ele fala na palavra para que a gente venha amá-lo, né? Então Deus está sendo narcisista? Por que Deus está pedindo amor? Deus é carente? Não, Deus não é carente. A palavra de Deus vai falar que o nosso Senhor, ele é o El Shaddai. Não sei se vocês sabem o que significa esse termo. Significa todo-poderoso. E outras interpretações falam que ele é autossuficiente. Então ele não precisa do nosso amor. Então por que ele pede para que a gente venha amá-lo? É justamente porque, vamos abrir lá, né? Vamos abrir. Salmos 97, versículo 10. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e o livra das mãos dos ímpios. Ou seja, quem ama o Senhor, odeia o mal. Então o que ele está falando aqui para a gente é que, amando ele, nós amaremos as coisas que ele ama. E, consequentemente, a gente também irá detestar as coisas que ele detesta. Então é por isso que o Senhor fala para a gente, ama, para amar ele. Mas então, já que vocês têm uma ideia de que não é amor, vamos conhecer o que é o amor. E nada melhor do que a gente conhecer com o nosso próprio Deus. Porque Deus, ele tem muitos atributos. Quem pode me citar alguns atributos do Senhor? Sem ser o amor. E aí? Justo? Misericordioso. Bom. Ele é bom. Paciente. Longânimo. Paciente, longânimo. Onisciente. Onipotente. Aí, ó. O pessoal está afiado. Então, Deus tem muitos atributos. E o amor é um deles. E muitos que vocês falaram aí, misericórdia, bondade, é tudo interligado, né? Decorrente do amor de Deus. Então, o amor de Deus, o amor é um atributo de Deus. E quando a gente olha para nós mesmos, nós somos seres que nós podemos possuir amor. Eu posso amar o meu próximo, eu posso demonstrar misericórdia com o meu companheiro, mas diferente de nós, Deus não possui amor. Ele é amor, como a gente viu aqui em 1 João 4. Então, o que significa isso? É muito fácil a gente compreender um pouco do amor de Deus, porque quem nunca aqui provou do amor de Deus, né? Vocês citaram alguns exemplos de atributos dele que são decorrentes do amor. Então, todo mundo aqui já foi alvo da misericórdia do Senhor, né? Em algum momento, Deus já livrou você. A gente ouviu um testemunho aqui. Todo domingo a gente ouve um testemunho de algum irmão falando de alguma bênção que o Senhor fez. Mas as bênçãos do Senhor são frutos da sua misericórdia, do seu amor, mas isso não necessariamente é amor. Para que a gente entenda um pouco sobre o amor de Deus, não é porque nós estamos com saúde, não é porque nós somos prósperos,
Não é porque nós temos bens materiais que Deus nos ama. A gente pode muito bem não ter nada disso e Deus nos amar assim mesmo. Por quê, né? Como os irmãos mostraram aqui ao longo até da peça, né? O amor de Deus ele é representado para a gente assim, de forma clara na cruz de Cristo, né? E vamos conhecer um pouco sobre essas características do amor de Deus. Antes, vamos abrir lá em João 17, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então a gente vê nesse versículo aqui quando que surgiu o amor de Deus, né? O amor de Deus surgiu lá na eternidade, lá no infinito, com o Pai amando o Filho amando o Pai e o Pai amando todos. Então o amor de Deus ele não surgiu ali na cruz, não. O amor de Deus é bem mais, não sei nem se a gente pode dizer isso, bem mais antigo do que lá na cruz. É infinito. Então o amor de Deus surgiu lá na eternidade. E a gente vai ver aqui ao longo da mensagem e compreender um pouco melhor isso. Então, a primeira característica do amor de Deus que a gente vê é que o amor de Deus ele é incondicional. Não sei quantos já ouviram isso, ouviram essa palavra, mas o que significa algo ser incondicional? E aí? Adolescentes, aplicados, estudando, o que é algo ser incondicional? Isso, não há condição. Pô, vamos falar de Disney. Condicional, condição é condição, né? Incondicional, não há condição. Justamente disso. Quando a gente pensa assim, incondicional, então quer dizer que não tem condição. Diferente do que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas às vezes amam o outro, andam com pessoas porque vê alguma condição dela, né? Você anda com alguém porque ela tem dinheiro, ou você anda com alguém porque ela é bonita, ou você anda com alguém porque ela pode te oferecer alguma coisa, te dar muitos presentes. Mas Deus não vê nada disso. Ele não olha a perfeição, não olha a beleza, não olha a bondade. E quando a gente pensa até mesmo na salvação, a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz acepção. E pensa, a palavra de Deus usa muito a igreja, usando a simbologia de que a igreja é a noiva de Cristo, né? E pensa na pessoa que vai casar com alguém, e aí escolhe lá a sua noiva, sua pretendente, e aí pergunta pro noivo: você gosta do cabelo dela? Aí você não, o cabelo dela é liso, eu preferia cacheado. Tá. Você gosta do tom de pele? Não, ela é muito branca, eu prefiro alguém mulato. Mas você então gosta do jeito dela? Ela fala assim, não, ela faz tudo errado. Mas então o que você viu nela? Nada. Então o amor de Deus, por mais que pareça, é justamente isso, ele é incondicional, ele não vê nada na gente. E vamos abrir lá em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Eu não sei quantos aqui gostam muito de ver filmes, gostam de ler livro, mas tem um filme que é baseado num livro, que o autor desse livro é cristão. Se chama, o nome do livro é As Crônicas de Nárnia. Quem já viu esse filme? Não, ninguém nunca viu. Então aí, um bom filme para passar para os adolescentes, filme que é baseado em cristão, é o cinema dos adolescentes, As Crônicas de Nárnia. Nunca ninguém viu, né? É um filme bom para passar para os adolescentes aí, para fazer uma análise cristã. As Crônicas de Nárnia. Aí, cinema dos adolescentes, aí analisar os personagens desse filme. Porque esse filme ele vai, por mais que seja um filme épico, tem assim, fantasioso, né, que algumas figuras que não existem, o centauro, animal falando, a mensagem por trás ela foi baseada no cristianismo. Tem um personagem desse filme que se chama Edmundo, que é um dentre 4 irmãos, que ele trai a sua família, ele trai Nárnia, que era uma cidade, ele mente, e por que ele faz tudo isso? Por causa da sua cobiça do coração, da sua ganância. E ele trai
pelo quê? Por um simples manjar turco, que era um doce. Era um doce. Ele trai, ele aceita o doce, porque eu falaram para ele assim, se você comer esse doce e levar seus irmãos para o palácio, que oferece essa proposta é a feiticeira, que é a figura do próprio Satanás no filme. Ele fala assim, você será rei. Então ele, por causa da sua cobiça no coração, aceita isso. E aí começam essas traições todas. E ele vai, come o doce, né, e não consegue levar seus irmãos, mas vai para a feita toda. Não spoiler do filme aqui, né, infelizmente. Mas vocês vão ver, quando vocês forem ver, vocês vão perceber isso. E ele trai a sua família. Depois ele é preso por causa dessa traição. Preso pela feiticeira. A feiticeira engana ele. E aí, no filme, tem uma personagem que é a figura de Deus, de Jesus, que é o Aslan, que é um leão. O Aslan se encontra com os outros 3 irmãos. E esses 3 Aslan perguntam, cadê o 4º irmão de vocês? E aí os irmãos falam assim, ele traiu a gente e foi preso pela feiticeira. Então a Aslan fala assim, então vamos lá resgatar ele. E aí ele vai e resgata o jovem Edmundo. E esse jovem Edmundo, já arrependido na prisão, já estava super triste. Existia uma lei em Nárnia, que se houvesse a traição de seus irmãos e da cidade de Nárnia, essa pessoa deveria ser morta. Era o preço pelo pecado, pelo erro, né? A feiticeira vai falar assim, ele traiu vocês, então ele merece a morte. Aí ele fala assim, mas existe também uma outra lei, que se uma pessoa inocente for sacrificada voluntariamente no lugar de uma pessoa errada, essa pessoa será justificada. E aí Aslan, que era uma pessoa que representa Jesus no filme, se oferece no lugar e ele é sacrificado. Só que nas entrelinhas falava assim, se a pessoa fosse morta injustamente, ela iria retornar da própria morte, ressuscitar. E aí você já sabe o que deve ter acontecido, né? Aslan ressuscitou, derrotou a feiticeira, e Aslan, no final do filme, ele proclama Edmundo como rei, e ele recebe o título, o Justo. Então Edmundo, antes que era o criminoso, o pior de todos, assim, o que traiu, é muito legal você ver a evolução dele como personagem no filme, ele depois recebe o título de o rei, o justo, porque ele foi justamente justificado pelos seus erros, por alguém que era o quê? Então vamos trazer aqui para o nosso cenário, né? Como a gente leu aqui em Romanos 5, versículo 8. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele não amou você quando você estava fazendo tudo certinho, quando você estava vindo já para a igreja, obedecendo as leis dele. Ele te amou quando você estava na lama, quando você estava xingando Ele, quando você estava perseguindo Ele, quando você estava cometendo crimes, quando você estava roubando, quando você estava matando. Você era o pior de todos. O Senhor te amou nessa condição. Ele viu em você nada. Ele simplesmente olhou para você e falou assim, eu vou salvá-lo. Eu vou morrer por ele, no lugar dele, sem ele merecer. Isso que significa ser incondicional. E aí a gente começa a ter uma noção do amor de Deus. Porque hoje a gente vê nos filmes, é muito fácil você se sacrificar por alguém que faz coisas boas, né? Você vê em histórias em quadrinhos, você vê em anime, mangá, você vê em filmes de Hollywood. Sempre aquela pessoa que sacrifica pelo bem de todos, pelo maior, porque você acredita que aquela pessoa realmente é uma pessoa boa e que vai fazer algo bom. Mas Cristo, quando se sacrificou por nós, a gente não fazia nada bom. A gente era o pior de todos. O amor de Deus é justamente isso, ele é incondicional, ele não vê em nós coisa alguma. Então, primeira característica do amor de Deus, ele simplesmente quis amar a gente. E aí vamos abrir lá em Deuteronômio 7, versículo 7 e o 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Ou seja, o Senhor, quando escolheu o povo de Israel para ser seu representante na terra, eles não eram os mais numerosos, eles não eram os mais fortes, não eram nem mais bem estruturados, existia muita divisão entre eles. Aí você pensa assim, mas então ele era um povo obediente?
também não era povo obediente. Aí você, mas eles então eram fiéis ao Senhor, né? Eles se arrependiam. Também não era. Então o Senhor simplesmente os escolheu porque ele simplesmente os amou. E da mesma forma a gente, né? Ele não viu condição alguma no povo de Israel, simplesmente os escolheu para ser um povo escolhido representante de Deus aqui na terra. Então essa é uma figura, claro, da eleição de Cristo, né, de Deus, e escolher o povo simplesmente porque os amou. Não pelos que eles haveriam de fazer, ou pelos que eles poderiam fazer, mas simplesmente porque ele os amou. Então, isso aqui já traz uma lição para a gente. Não tira da sua cabeça, da sua mente, que Cristo não te ama porque você está fazendo algo errado. Eu fumo, eu bebo, eu estou fazendo isso errado. Não, tira isso da sua mente, porque Cristo te amou quando você faz ainda coisas piores. Ele não te ama. Ele não concorda com as práticas que às vezes nós temos, pecaminosas. Mas isso não quer dizer que ele não deixa de amar a gente. Isso quer dizer o quê? Que ele quer tratar a gente. Então, não existe possibilidade alguma de ele não te amar por causa de alguma condição sua. E aí vamos avançar em mais alguns atributos do Senhor. Como eu já falei, que o amor de Deus, ele nos amou lá, a gente viu, né? O amor do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, do Filho com o Pai, o amor entre a Trindade, lá antes da fundação do mundo. Né? Então, uma outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus, ele é eterno. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, vamos abrir lá em Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Cristo nos amou antes da fundação do mundo. Você tem noção do que é o amor transcender a criação, a geração? A gente pode ter uma noção, um pouco de noção, com o amor de mãe. Né? Quando a mãe está grávida, o filho nem nasceu, mas ela já é um filho, né? Já faz o chá de bebê, já prepara o quarto, já deixa tudo preparado para o filho. É um pouco parecido, né? Mas você tem ideia de que a pessoa nem tem gerado ainda no seu interior e já fala assim, eu amo ele. Então, o Senhor, assim, ele nos amou antes da criação do mundo. E ele não só amou, ele falou assim, quando ele nascer, eu vou separá-lo para mim, eu vou salvá-lo, porque quando nós nascemos, já somos concebidos em pecado, já está no mundo, nossa própria natureza já é corrompida. Então o Senhor aquela pessoa vai nascer, ela vai fazer tudo de errado, mas eu vou amá-lo. Então o amor de Deus, ele é eterno. E lá em Apocalipse 13, versículo 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, você tem ideia de que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha escrito que o seu nome estaria, já tinha falado assim, aqueles que hão de se arrepender dos seus pecados e que irão crer, irão ser meus filhos, eles irão estar comigo na eternidade. E você estava nesse plano de Deus antes da fundação do mundo. Você tem noção do que é isso? O Senhor, antes de te gerar, ele já falou assim, aquele ali vai estar comigo. Então, isso é a prova de Deus que ele excedeu a própria existência. Né? Outra característica do amor de Deus é que ele é excepcional. Ou seja, ele é fora do normal. Às vezes a gente ama uma pessoa, a gente dá um agradinho, né, para ela. Mas não, a transformação que o amor de Deus causa em nós é muito fora do normal. É por isso que a gente pode chamar de excepcional. E a gente pode ver isso claramente lá em Ezequiel 16, acho que versículo 3. Esse aqui é um texto que às vezes você para ler, você acha meio estranho, meio complicado, mas o que está por trás dele é justamente a transformação que o amor de Deus faz. É o agir do amor de Deus. Então vamos bem devagar nele. Versículo 3 diz assim: E diga,
Assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpo. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e quando você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! Esses 6 primeiros versículos aqui mostram algumas coisas para a gente. Primeiro, no versículo 3, quando ele fala assim: o seu pai era morreu e a sua mãe é hitita, significa que a nossa origem, ela é pecaminosa. Porque o povo amorreu era um povo idólatra. O povo hitita era um povo que sacrificava crianças. Ou seja, a sua origem, o seu berço, já não é legal, né? Você veio de uma geração pecaminosa. Então a sua origem já é depravada, já é corrompida. E aí no versículo 4, ele vai falar, né? Seu nascimento foi assim: no dia que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavado. Então o que ele fala aqui? Ele fala que ninguém limpou a gente. Quando você fala em sujeira, você vai falar o quê? Pecado. Ou seja, você nasceu, você já estava em pecado. Ninguém te limpou, ninguém te purificou. Aí no versículo 5, vai dizer: ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ou seja, nós fomos desprezados. Ninguém aceitou a gente. Ou seja, nós éramos dignos de desprezo de Deus, né? Ou seja, a gente veio de um berço de pecado, a gente não foi tratado, a gente estava em pecado, nós éramos dignos de desprezo de Deus. Ele continua e fala, né? Então, passando por perto, eu vi que você ia se esperneando em seu sangue, ou seja, você estava lá na lama, estava praticando o pecado, fazendo aquilo que ele detestava. E ele simplesmente olhou para você e disse: viva! Ou seja, você era completamente indigno e ele falou para você viver. Então aqui já começa a transformação do amor de Deus. E aí, vamos continuar no versículo 7. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Ou seja, seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nu. Ele nos viu na iniquidade, na maldade, e embora nós fôssemos dignos da ira de Deus, ele trouxe a gente para perto dele e nos amou. E ele vai aqui, no em diante, vai começar a falar do tratamento que ele fez com a gente. Mais tarde, quando passei de novo por perto, versículo 8, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. E quando a palavra de Deus fala em cobrir a nossa nudez, a nossa capa, ele está falando aqui em justificação. Ou seja, ele está cobrindo toda aquela sujeira que você tinha, ele cobriu, ele apagou. E aí é que a gente vê a obra do amor de Deus, né? Primeiro começou com quem? Em vez de ele nos desprezar, ele nos acolheu. Em vez de ele nos julgar pelo nosso pecado, ele nos justificou. E aí no versículo 9 ele começa a falar: e ele dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e perfumei. Pus um vestido bordado, ou seja, ele começou a dar roupas para a gente. Ele simplesmente não lavou a gente, não cuidou da gente. Ele começou a nos deixar bonito. E quando fala para deixar a gente bonito, belo, está falando de quê? Santificar. Ou seja, ele também nos santificou. Então você vê que a obra de Deus é muito além de você dar presente, você trazer para perto, mas o amor de Deus é muito grande, porque ele nos justificou, ele nos santificou, e ainda no final aqui no final desse pedaço aqui, vai falar que ele nos fez rainha, ou seja, ele nos colocou ainda para reinar. Então isso é a prova de que o amor de Deus ele é excepcional. Esse versículo 9 ao 12 vai falar justamente disso. Então o amor de Deus é o quê? É incondicional, ele é eterno, ele é excepcional. E outra coisa também, outra característica do amor de Deus, é que ele é um pouco incompreensível, né? A gente não consegue medir o amor de Deus, a gente não consegue compreender o amor de Deus, porque Deus é um ser bem diferente da gente.
Ele não é diferente da gente. Pensa na seguinte situação. Deus é igual, não, pensa na seguinte situação. A gente consegue se comunicar com uma formiguinha no chão, consegue falar e gritar para ela. A formiguinha está indo, por exemplo, tá andando por um grão de açúcar que está banhado em vinagre. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Mas ela está indo porque tem um doce lá, né? Aí imagina a gente com a formiguinha, não vai, e ela está indo. Então é a mesma coisa com Deus. Deus é um ser que a gente não consegue compreender quando Deus, na nossa forma natural, a gente não consegue compreender quando Deus está falando. Então vamos abrir para a gente ver isso lá em Isaías 40, versículo 18. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? E aí no versículo 25 ainda vai dizer: com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ou seja, nosso Deus, ele não é comparável com nada. Então, como que Deus, vendo a gente andando lá no caminho todo, indo para a morte, ele iria se comunicar com a gente? Não tem como compreender, nós somos seres que a gente não consegue se comunicar. É igual comunicar com um formiguinha. Comunicar com Deus não dá. Então, Deus deixou a gente nessa situação? Deus vendo a gente indo para a morte, para a desgraça, deixou a gente nessa situação? Não. Ele amou a gente. E como é que ele fez então para que a gente conseguisse compreendê-lo? O que ele fez? Ele se tornou a gente. Ele encarnou em forma humana. Na forma de quem? De Jesus. Então a gente olhando para Cristo como homem e como Deus, a gente consegue compreender quem é Deus. Porque Jesus, ele é a expressão exata, como a gente vê lá no caso de Romanos, ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão de Deus. Então a gente olhando para Jesus, a gente consegue ver o seu amor. E vamos abrir lá justamente Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então imagina um ser mais poderoso no universo, supremo, infinito. Imagina um ser que tem todo o poder, ele se limitar a um ser como nós, que chora, faz xixi, faz cocô, tem que trabalhar para conseguir dinheiro, para comprar comida, tem que trabalhar para botar um teto. Imagina esse ser todo poderoso se limitar a um ser carnal como nós. Esse foi o nosso Deus, né? Ou seja, para alguém fazer isso, ela tem que abrir mão de muita coisa, né? Então Deus abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para vir em forma humana, para que ele viesse a ser sacrificado, igual no filme que eu mostrei, né? Para ser sacrificado e voluntariamente e indignamente. Ele não merecia ser sacrificado. Quem deveria estar naquele local era nós. Mas não, Cristo nos amou. Ele esvaziou-se a si mesmo e em forma de homem veio para cá e morreu por nós. E Deus entrou. Então assim, se você quer conhecer a Deus, olha para Cristo, olha para Jesus, porque o amor de Deus a gente vê na obra da crucificação, na obra da salvação redentora de Cristo, porque nós éramos completamente indignos. Lembra que a gente estava na lama, estava no pecado, mas Cristo veio e nos resgatou. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Efésios 4, Efésios 2, vai mostrar justamente a transformação que Cristo faz na nossa vida a partir do momento que a gente o aceita. Lá em Efésios 2, versículo 1, vai falar: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, essa aqui era a nossa condição sem Deus, sem Cristo. Nós éramos o quê? Mortos. E é muito legal essa figura que Paulo usa quando ele fala que nós éramos mortos. Porque o morto sente, o morto vê, o morto ouve. Não, e quando ele fala dessa morte aqui, ele está falando de morte carnal? Não, ele está falando de morte espiritual. Então a nossa condição sem Deus é morto espiritualmente. E trazendo essa figura justamente do morto fisicamente, significa que sem Deus, se Deus se materializasse na nossa frente, a gente não conseguiria vê-lo. Se Deus tocasse na gente, a gente não conseguiria senti-lo. E se Deus falasse com a gente não conseguiria ouvi-lo. Essa é a condição das pessoas sem Deus. Porque, por exemplo, quando tem um defunto no caixão, você passa a mão assim, você consegue ver a sua mão? Não consegue. Você toca nele, você consegue sentir? Você fala, ele consegue te ouvir? Não. Então essa é a condição das pessoas sem Deus. Elas são mortas espiritualmente. Elas não conseguem ver Deus. E eu tenho, assim, casos de amigos que, por exemplo, pediram oração porque estavam com uma enfermidade, o pai estava com enfermidade. Aí os jovens oraram, foi curado, e aí eu perguntei, e aí, como é que está o seu pai, como é que você está? Eu disse, eu estou bem melhor. Aí eu disse, graças a Deus, eu ouvi a oração. Eu disse, não, foi o médico, foi o remédio. E aí você vê que as pessoas não conseguem ver o agir de Deus, as pessoas que não têm Deus, elas não conseguem perceber, porque elas não têm justamente isso, elas não têm o Espírito Santo, elas não foram seladas com o Espírito, elas não têm noção porque elas estão mortas espiritualmente. Então quando você fala com o seu amiguinho lá do colégio, fala sobre Deus, às vezes ele não compreende. Você fala das obras de Deus, das maravilhas que ele faz, ele não compreende porque ele está morto espiritualmente. E aqui fala mais ainda, né? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Ou seja, as pessoas sem Deus, elas estão, ele fala aqui, seguindo a ordem deste mundo, significa que você é completamente influenciável pelos outros. Ou seja, o que isso significa? Lança um celular novo, você quer ter o celular mais novo de todos, ele tem que estar sempre atualizado. E aí todo mundo compra, então eu vou comprar também. Tem a música, o hit do momento lá, os Trending Topics, aí fala assim, não, vou ouvir a mesma música que está todo mundo ouvindo. Então você é completamente influenciado pela ordem do mundo, né? O mundo fala para você ter aquilo, aí você vai, então eu vou ter aquilo. O mundo fala para você ouvir alguma coisa, então eu vou ouvir aquilo. Então você está seguindo, você está num fluxo, está rodando em círculos, porque você está sendo influenciado por alguma coisa. E aí aqui fala, né? Aqui fala que seguiu o presente lá deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, aqueles que não têm Cristo, eles estão sendo influenciados por Satanás. Então você pensa assim, nossa, mas eu conheço pessoas que não são cristãs e que fazem coisas boas. Mas a qualquer momento essa pessoa pode ser instrumento na mão do diabo para fazer maldade. Da mesma forma que o Senhor pode usá-la para fazer algo bom, ela pode ser usada para fazer algo ruim. Então ela está nas mãos do diabo, porque o diabo é igual aquela figura que tem, né? Se você já tem alguém dentro do seu presídio, está encarcerado, você não vai se preocupar com quem já está preso, você vai se preocupar com quem está fora. É a mesma coisa, o diabo, às vezes, quem já está na rodinha dele, ele não vai se preocupar com essa pessoa, ele vai se preocupar com a gente que está aqui servindo a ele. Então as pessoas que não têm Cristo, elas estão nessa condição, são mortas espiritualmente, elas são completamente influenciáveis, elas seguem uma ordem deste mundo e elas estão sob influência de Satanás. E aqui ainda fala mais coisas, né? Vocês viviam entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne. Ou seja, a pessoa que está no mundo, ela vive para satisfazer os seus próprios prazeres. E aqui diz ainda, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Ou seja, as pessoas que não têm Cristo, elas são completamente dignas e merecem a morte. Elas são dignas da ira de Deus, do juízo de Deus. Deus não deixou assim. A gente começa a ver aqui já a transformação do amor de Deus. Ele vai falar, né? Versículo 4. Todavia, aí aqui já começa já a fazer a contradição, né? Todavia, Deus que é rico e misericordioso em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Ou seja, se você estava morto espiritualmente, ele te deu, a primeira coisa que ele fala aqui, vida. Ou seja, você já não é mais morto. Então agora, a partir de agora, você pode ouvir Deus, você pode sentir Deus, e você pode vê-lo. E ainda ele vai prosseguir e vai falar: quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ou seja, antes você era digno do juízo, da condenação, agora não, agora você foi salvo. E aí vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora tudo aquilo que você era influenciado pelo mundo, agora você é influenciado por Deus. Antes você seguia uma ordem deste mundo, as pessoas falavam para você fazer alguma coisa e você fazia. A televisão empocava na tua cabeça, faz aquilo. Mas agora não. Com Cristo nós somos livres. Somos livres. E isso é obra do amor de Deus. Quando Cristo morreu na cruz no nosso lugar, Ele estava pagando um preço para que você pudesse ter acesso a Deus, para que você, a partir do momento que você se arrependesse dos seus pecados, que você fizesse dele Senhor da sua vida, você viesse a ter acesso a tudo isso, e o seu relacionamento com Deus fosse interligado novamente. Então, se você quer conhecer a Deus, olha para o Filho, pois Jesus, Ele é a própria expressão de Deus. E o amor de Deus, ele fica claro para a gente no seu sacrifício por nós. Então, era essa mensagem que eu tinha para trazer hoje para vocês, sobre o amor de Deus. Assim, eu peço a Deus para que Deus possa também operar na vida de você hoje, talvez você se sinta nessa situação, né? Se coloca nessa situação. Caramba, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo vê-lo. E é realmente desesperador, né? É realmente desesperador você não conseguir ver. Às vezes Deus está falando no teu ouvido, ó, vira para a direita. Mas você vai e vira para a esquerda, está gritando. E você não está ouvindo. Às vezes Deus está falando com você através de alguma pessoa. Quando você faça isso, faça aquilo. Você não quero não. Mas é o próprio Deus usando aquela pessoa para falar com você, mas você não consegue perceber que é Deus dando a direção. Então, talvez você se encontre nessa situação hoje. Talvez você se sinta assim: cara, eu não consigo ver Deus, eu realmente me sinto escravo do mundo, eu me sinto escravo do pecado. E aí, eu só tenho uma coisa para dizer para você: você precisa fazer duas coisas. Você só precisa crer na obra de Cristo, o que Ele veio fazer, mas, além disso, você precisa se arrepender. Então, se você reconhece nessa noite assim: caramba, eu estou errado, porque o Evangelho, o cristianismo, não são para aquelas pessoas que se acham boas. Se você realmente se acha uma pessoa boa, então você não precisa de. Para que serve então o amor de Deus? Mas a palavra de Deus vai falar, né? Vai mostrar para a gente a nossa própria natureza, a nossa natureza pecaminosa. Mostra que nós somos seres corrompidos e que dependemos da graça de Deus. E basta você fazer isso, se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus é o Cristo. E aí, a partir desse momento, você vai receber a vida, você vai ser livre, você vai conseguir ouvir Deus, você vai conseguir senti-lo, você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Não necessariamente você vai ter saúde, você vai ser próspero, mas você vai perceber que a vida e a alegria é muito além dessas coisas materiais. Que em Cristo é uma nova vida, completamente diferente. E é muito bom se desprender dessas coisas, desprender das coisas materiais. Então essa é a mensagem que eu tenho hoje para a igreja. Amém? Amém. Igreja. Vamos chamar aqui o pastor para dar essas notícias. Está sendo tal. Louvado seja Deus, né? Vamos ficar de pé. É muito bom a gente poder juntos aqui nesta manhã ver o que Deus tem feito na vida desses jovens. Essa experiência, né, de desfrutar do amor de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que está com seu coração aberto, hoje de alguma maneira Deus colocou no seu coração. São coisas assim que às vezes as pessoas do mundo não percebem, não sente Deus, não ouve a voz de Deus. Eu gostei muito do testemunho da nossa amiga aqui. Clarinha estava falando, né,
por experiência que ela teve com o Pai. E ela percebeu que foi o amor de Deus, o livramento, o cuidado do Senhor. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos agora e coloque a sua vida na mão de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor que o Senhor tem revelado a nós, mesmo sem sermos merecedores de coisa alguma, mas o Senhor nos tem amado. Que hoje o Teu Espírito Santo venha quebrar os grilhões, venha quebrar as cadeias que prendem muitas pessoas de ter uma experiência real com o Senhor. Ó Senhor, que Teu Espírito venha abrir o entendimento, pois é Ele que revela o Teu amor, é Ele que nos abre a convicção do pecado, da justiça, do juízo, e que o Teu Espírito possa agir neste dia na nossa vida, e as vidas possam sair daqui cheias da Tua graça, reconhecendo que é amada pelo Senhor, reconhecida que é cuidada pelo Senhor, e o Senhor continue derramando, Senhor, sobre essa vida, a vida que procede do Senhor. Pai, obrigado pela vida desses jovens, dessa juventude que está crescendo, as sementes do futuro, que o Senhor venha usar a vida de cada um desses adolescentes, desses jovens, para dar testemunho onde eles estiverem, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor nos tem amado e que o Senhor nos chamou para nos dar a vida, e a vida com abundância. Nós te agradecemos por esse dia, que o Senhor venha abençoar cada família que está aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.